Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Acadêmico do Direito. Hoje iremos falar sobre os Juizados Especiais Criminais, o GCRIM, que encontra previsão na Lei 9.099 de 1995. Bacana? Vamos lá? Pessoal, o Juizado Especial Criminal tem início a partir do artigo 60 da referida norma. E os juizados especiais, eles encontram previsão legal lá na própria Constituição Federal, em seu artigo 98, inciso 1º, que diz que a União, territórios, DF e Estado criarão juizados especiais provistos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento, a execução de causas cíveis de menor complexidade e infração de menor potencial ofensivo. Bacana? Mais para frente iremos saber o que são essas infrações de menor potencial ofensivo. Antes de tudo, precisamos ver princípios ou critérios referente à lei dos juizados especiais. Temos por ver a oralidade, a simplicidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade. Abrangendo cada um deles, por início na oralidade, onde a própria Constituição fala, lá no mesmo artigo 98, inciso 1º, os procedimentos do juizado especial deverão ser preferencialmente praticados oralmente, ser essenciais, reduzidos a termos transcritos ou por outro meio, videogravação é um exemplo. Simplicidade, segundo princípio ou critério, Ao invés de um inquérito policial, um termo circunstanciado de ocorrência, que também veremos um pouco mais sobre o TCO na nossa aulinha de hoje. Bacana? A informalidade, terceiro princípio ou critério, não há necessidade de observar aquele rigorismo formal, desde que a finalidade do ato processual seja atingida. Temos, por exemplo, nessa questão de informalidade, com previsão lá no artigo 64 da Lei 9.099, que os atos podem ser realizados em horário noturno em qualquer dia da semana. Tá vendo? O tanto que exige uma menor informalidade. Outro princípio, quarto princípio ou critério, temos a economia processual, que é o maior número possível de atos processuais devem ser praticados no menor espaço de tempo e de maneira menos onerosa para a parte e para os estados. Quinto princípio, a celeridade, necessidade de rapidez, de agilidade no processo, algo mais célere. Outro também que é muito importante, devemos frisar, que está lá no artigo 62 da referida norma, sempre que possível a reparação de danos sofridos pela vítima, e que na Lei 9.099, no Juizado Especial Criminal, as penas não culminem em penas restritivas de liberdade. Bacana? Será a imposição de medidas cautelares que logo à frente iremos também falar sobre elas. Fique atento! O Juizado Especial Criminal ele é provido por juízes togados ou togados e leigos e os conciliadores, certo? Lembrando, pessoal, que os juízes leigos ou conciliadores ficam restritos somente à conciliação entre autor e vítima, sendo que a decisão homologada será pelo juiz togado, Toda essa conciliação, todo esse procedimento será acompanhado pelo juiz togado, que funcionará como uma espécie de supervisor. Competência da Lei dos Juizados Especiais Criminais, ela tem a competência para conciliação, julgamento e execução, como já vimos na Constituição e também vimos aqui na nossa Lei 9.099. Competência essa para infrações de menor potencial ofensivo. Mas quais seriam essas infrações de menor potencial ofensivo? As contravenções penais e os crimes de pena máxima não superior a 2 anos, tanto do Código Penal, enumerados no Código Penal, tanto na legislação penal extravagante. Por exemplo, no Código Penal temos o artigo 147, que é a ameaça. A pena dele é inferior a 2 anos, então consegue entrar no critério da Lei dos Juizados Especiais. Numa legislação penal extravagante, temos, por exemplo, o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, em que a pena prevista somente culmina em uma palestra
para conscientizar as pessoas. Exceções, você tem que tomar cuidado com elas, tá certo? Nos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, por exemplo, houve uma ameaça 147, só que dentro do âmbito doméstico e familiar já não poderá ser mais competência do juizado especial criminal, porque enquanto lá na lei 11.340, no artigo 41, que os crimes que envolvam violência doméstica e familiar não serão de competência do juizado especial criminal. Outro detalhe também é lá no Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, em seu artigo 94, prevê que crimes cuja pena não ultrapasse 4 anos será aplicado o procedimento previsto na Lei 9.099. Mas espera aí, então os crimes que seriam tidos como esses crimes na Lei 10.741 seriam como infrações de menor potencial ofensivo? Não, meus queridos. O que houve é que o Estatuto do Idoso é uma aplicação de um rito mais célere, mais vantajoso ao idoso. Devemos observar que a Lei 9.099 ela trata sobre questão de matéria e questão processual. Bacana, não vamos confundir isso. Ainda sobre no que diz respeito à competência, lá no parágrafo único do artigo 60, traz uma situação de conexão e continência entre crime de menor potencial ofensivo e uma infração penal comum. Mas antes vamos relembrar esses institutos, o Instituto da Conexão e o Instituto da Continência. A conexão é compreendido como um nexo de dependência recíproca de dois ou mais fatos delituosos, guardam entre si, que funcionam no liame que se estabelece entre dois ou mais fatos. Desse modo, se tornam ligados por algum motivo, oportunizando sua reunião no mesmo processo, permitindo que outros fatos sejam julgados por um só magistrado, com base nessas situações probatórias, com o fim de evitar contradição nas decisões. Já a continência ocorre quando a demanda, em face dos seus elementos, partes, causa de pedido, estiver contida em outra, é um vínculo jurídico entre duas ou mais pessoas, ou fatos delituosos serão de continência. Bacana? Ou seja, meus amigos, caso seja estabelecido competência do tribunal do júri ou do juizado comum para julgar também a infração de menor potencial ofensivo, será afastado o procedimento sumaríssimo da Lei 9.099. Bacana? Dando continuidade à nossa aula, a citação é o ato processual que dá ciência ao acusado do recebimento da denúncia ou queixa-crime contra ele, dando o direito de se defender. Essa citação ela pode ser feita preferencialmente pessoal, em juízo, ou, se não possível, por mandado de citação. Certo? Veja bem, mais um princípio ou critério da economia processual, onde busca maior agilidade, também visamos a celeridade. Mas e se o acusado não for encontrado? O processo será encerrado? Não, meus queridos. Como está previsto no parágrafo único do artigo 66, caso o acusado não seja encontrado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juiz comum, que adotará o procedimento sumário do Código de Processo Penal, lá no artigo 538, ou a citação por edital no artigo 366 e assim por diante. Dando continuidade, ao contrário do que prevê o Juizado Especial Cível, que permite que as partes não sejam assistidas por advogado nas causas de até 20 salários mínimos, no Juizado Especial Criminal é necessário o comparecimento das partes acompanhadas de seu advogado, sendo que na falta desse acompanhamento do defensor, da defesa técnica, daquele que é apto, que tem a capacidade postulatória, capacidade de representatividade, será-lhe designado um defensor público, um defensor dativo, porque se não houver, se a pessoa entrar numa audiência, mesmo que seja de conciliação no âmbito do Juizado Especial Criminal, sozinha, será o feito nulo. Bacana? Agora, pessoal, vamos falar sobre o termo circunstanciado de ocorrência.
O que seria esse termo circunstanciado de ocorrência? É um procedimento administrativo inquisitivo. Para quem está estudando aí o Código de Processo Penal, sistemas do Código de Processo Penal, que fala sobre o sistema acusatório e o sistema inquisitivo. Isso vai estar bastante interessante agora, bacana? Presidindo, né, pela autoridade policial, pré-processual, sistema inquisitivo, e tem a finalidade de apurar infrações de menor potencial ofensivo, certo? Então, o artigo 69 da Lei 9.099 prevê o encaminhamento do autor imediatamente ao juizado especial. Porém, caso não seja possível, ele deverá assinar termo de compromisso de comparecimento. Bacana? Mas, meus amigos, e se ele não assinar o termo? Se ele se recusar a assinar esse termo de compromisso de comparecimento? Neste caso, pessoal, poderá ser imposta uma prisão em flagrante e determinada uma fiança pela autoridade policial. Mas há exceções, porque veja bem que na Lei 11.343, em seu artigo 48, parágrafo 2º, veda expressamente a prisão em flagrante do autor previsto no delito, artigo 28 daquela lei. Então, tem que estar atento a essas questões, certo? Como já vimos que a Lei 9.099 visa não impor penas privativas de liberdade, ela põe medidas a serem tomadas. Por exemplo, uma dessas medidas é a composição cível, que é a reparação dos danos sofridos pela vítima, certo? A composição cível, ela beneficiará ambas as partes, porque a vítima pode ter seu bem recuperado e o autor extinta a punibilidade, certo? Essa é a composição cível. Temos também a transação penal. O que seria essa transação penal? Ela seria um acordo entre o Ministério Público e o autor do fato delitivo, né? Busca-se evitar a instrução processual, fazendo com que o autor cumpra imediatamente uma pena restritiva de direito ou uma multa, certo? Interessante a leitura da súmula vinculante número 35, senhores. A homologação de transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099 não faz coisa julgada material e, descumprindo as suas cláusulas, retorna-se à situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Então, o descumprimento dessa transação penal, de uma das cláusulas previstas na transação penal, pode incidir essas questões sobre o autor do fato delituoso. E por último, temos a suspensão condicional do processo. Este benefício ele poderá ser concedido ao autor de um fato delituoso, mesmo que ele não tenha praticado uma infração de menor potencial ofensivo, né? O legislador ele vai analisar, no caso, não a pena máxima superior a 2 anos, mas sim a pena mínima não superior a 1 ano. Entendeu? O processo ele ficará suspenso de 2 a 4 anos, desde que observado o cumprimento dos requisitos legais. Certo, pessoal? Durante o prazo de suspensão do processo, não corre a prescrição. Bacana? O prazo de prescrição fica suspenso. Pessoal, hoje a nossa aula foi isso. O nosso vídeo fala sobre a Lei 9.099 no que diz respeito ao Juizado Especial Criminal. Deixe o seu like, se inscreva no canal, coloca lá seu comentário para tirar a sua dúvida e não perca o próximo vídeo onde teremos questões resolutivas para um melhor discernimento sobre o conteúdo. Um grande abraço, até a próxima!